Hoje o Quero Connect, fazer nossa webinar de mais um produto da GFI. Sem mais delongas, o que é o Quero Connect, né? O Quero Connect ele é um servidor de e-mail seguro, robusto e fácil de usar. A gente vai passar por tudo isso ao longo da apresentação. E, claro, né, sendo uma ferramenta tudo em um, uma série de recursos utilizada, né, em mais de 30 mil empresas aí pelo mundo e, né, algo bem destacável é que ele pode ser instalado tanto em Windows quanto em Mac e Linux. Bom, como o Quero Connect beneficia, né, o seu negócio? Alguns casos de uso comuns, né, ele te ajuda a manter os seus dados internamente, conta com uma segurança aprimorada, né, não só uma segurança básica, ele tem vários filtros de spam, a gente vai ver isso na demonstração que eu vou fazer no final da apresentação. A GFI ela sempre fala, né, sempre bate na tecla de compliance, então tem uma série de recursos para se manter o compliance com o Quero Connect. No caso de implantação por Linux, né, você tem, claro, uma redução de custos. O Quero Connect conta com comunicações criptografadas e, claro, também oferece um cliente de e-mail corporativo como um serviço. Bom, a gente conta, né, com na parte do cliente, o gerenciador dos e-mails, calendário de contatos, tarefas, notas, etc. E na parte de segurança a gente tem, né, o clássico, né, 2FA, a autenticação de 2 fatores. A gente conta também com antivírus e todo um filtro de anti-spam. E ele suporta, né, vários servidores e vários domínios, então ele é altamente escalável. É possível implantar localmente, né, o clássico on-premise ou numa nuvem privada. E os custos de licença, né, a GFI também sempre gosta de destacar isso, são mais baixos do que o Exchange por uma grande margem. Com o Linux, né, como a gente disse, é possível reduzir esses custos de implantação. Existe todo um controle sobre integridade, confidencialidade e confiabilidade dos dados. E a interface é bem amigável, né? Bom, falando um pouquinho, né, dos recursos do Quero Connect como um todo, tem um printzinho, né, só para ter uma ideia de mais ou menos de como é a interface do Quero Connect, já para a gente poder gerenciar, né, o principal dele no lado do cliente. Então, existem recursos integrados de e-mail, calendário, gerenciamento de tarefas e contatos. Claro, melhora a colaboração e a produtividade, né, dos usuários. Ao invés de você ter só um gerenciamento de e-mail, por exemplo, né, você já poder contar com um chat ali direto na própria interface, por exemplo, ou você não precisa de um outro software para poder fazer as suas anotações, você pode fazer diretamente dali. Do lado, né, do lado contrário ao cliente, né, a gente tem uma série de recursos, mas daí a gente inclui, né, mecanismos de anti-spam, de antivírus, de criptografia, assinaturas digitais, capacidade de bloqueio e etc. Claro, com isso a gente evita, né, possíveis violações. A gente vai passar por alguns desses recursos depois também na apresentação. A gente tem, né, a possibilidade de gerenciar usuários e domínios, né? Então, a gente tem essa aba dedicada para políticas, né, de domínio e usuários, inclusive podendo colocar, né, aliases, né, os apelidos e criar listas de e-mails e tudo mais. A gente tem, né, suporte a múltiplos domínios, então você não precisa ficar fechado somente em um. A gente pode fazer isso, né, em cada instalação do Quero Connect, então você tem aí uma flexibilidade, uma escalabilidade bem alta. Múltiplos servidores, assim como os múltiplos domínios, né? A gente pode ter implantações distribuídas em vários servidores diferentes. Múltiplos métodos de acesso, então
Você não precisa, né, acessar somente por uma via, né? Você tem como acessar pelo Outlook Connector, por IMAP, por POP3, né? A gente tem sincronia com o Exchange Active Sync também e alguns clientes de e-mail de terceiros. Daí a gente tem, né, claro, mais flexibilidade ainda. Bom, o Care Connect ele conta, né, com uma aba dedicada para gerenciamento de dispositivos móveis. Então, se você quiser, né, acessar, claro, pelo celular, você também pode. Você já tem ali os celulares, a lista, né, de celulares que você acessou. Então, você pode, né, tanto fazer esse acesso quanto apagar, né, remotamente os dados, caso o celular seja, né, perdido de alguma forma. Isso é interessante também, que você, né, não precisa ficar só contando com o Google ou com outras formas de bloqueio e tudo mais. Se você tem, né, informações sensíveis naquele seu e-mail, diretamente pelo próprio Care Connect, você consegue fazer essa remoção. Bom, a gente falou de autenticação de 2 fatores antes, né? Então, é possível adicionar essa camada extra de segurança e reforçar, né, a segurança na sua autenticação. Então, mais uma possibilidade de proteção contra acessos não autorizados. Ali pelo print a gente vê, né, que tem, por exemplo, uma chave secreta, se você quiser. E, claro, né, a possibilidade de colocar um e-mail a mais para recuperação. Bom, talvez a principal questão, né, de segurança dos e-mails em si, né, os vários filtros de conteúdo e filtros de anexo também, além dos filtros de spam, de antivírus que a gente já falou. É possível, né, filtrar e-mails com tipos específicos de anexo ou com critérios específicos. Então, se você não quer receber e-mails que contêm PDF, por exemplo, ou se já é conhecido que uma extensão específica normalmente é algo malicioso, né? A gente consegue bloquear esse tipo de e-mail simplesmente por ter aquele tipo de anexo ali, inclusive, né, encaminhar para outras caixas e tudo mais. Então, o Care Connect ele conta com vários e vários recursos, numa interface, pelos prints já dá para ver, né, pela apresentação em breve também. É uma interface bem fácil de implantar e de usar, principalmente. E, além disso, a gente ainda tem um recurso extra, né, de poder acessar via App Manager, que a gente já vai mostrar. Bom, então, como um todo, né, o Care Connect foca em inovação, em permitir, né, que se haja uma interface comum para todos os produtos. Perdão. Essa parte aqui já é do App Manager. Então, falando um pouquinho do App Manager, né, o App Manager ele é uma central, né, que permite você acessar todos, né, os produtos da GFI, ou no mínimo vai permitir esse acesso a todos os produtos. A princípio, a gente tem já o Care Control, o próprio Care Connect, que a gente está vendo hoje, o Mail Essentials, o Archive, né, muito em breve a gente vai poder ter esse acesso mais geral. E o App Manager, né, ele reúne, né, todas essas ferramentas, então, de segurança, de comunicação, de rede, para a gente poder ter ali, né, numa mesma central, né, um monitoramento, gerenciamento, alertas personalizáveis, né, então, na interface do App Manager a gente consegue especificar alguns alertas que dentro dos próprios produtos a gente não tinha, ou combinar, né, alertas entre appliances diferentes desses produtos. A gente também conta com relatórios, né, com algumas métricas, né, a mais que a gente não tem diretamente no produto, a gente consegue ter além, né, no App Manager. Então,
o foco do App Manager é inovação, aí sim, né, trazer uma interface comum para todos os produtos, ou seja, a interface do Care Connect ela é uma, né, para o cliente, por exemplo. No App Manager, você vai ter uma interface mais próxima entre o Care Connect e a interface do Care Control, que é o Firewall, por exemplo, que é um outro produto da GFI. Por que isso, né? Porque aí você, utilizando vários produtos diferentes na mesma interface, você consegue, né, não se perder, você tem uma maior facilidade de uso se a interface for mais próxima um do outro, né? Facilidade de uso, claro, né? Você tem basicamente todos os recursos que você tem diretamente, né, local, na interface de um desses softwares. Você vai ter no App Manager, mas com, né, uma facilidade bem grande, já que você vai poder estar, né, se acostumando mais rápido, já que as interfaces de cada produto vão ser parecidas ali. E também integração com inteligência artificial, hoje em dia tudo é IA, né? Então a gente tem uma série de recursos também com IA. Por exemplo, no Faro a gente consegue já criar algumas regras, né, utilizando IA. A gente vai ter IA também para nos ajudar com as métricas, então com os relatórios, né, de quantidade de uso de rede, por exemplo. Então, o App Manager ele ajuda com bastante coisa nesse sentido. Bom, falando especificamente do Care Connect no App Manager, né? Claro, a gente consegue gerenciar o Care Connect de forma remota pelo App Manager, assim como os outros produtos. Você tem a possibilidade de contar com monitoramento e alertas em tempo real, realizar todas as configurações, então qualquer coisa que você mudar pelo App Manager vai refletir diretamente na própria interface do Care Connect e vice-versa. Se você tiver com as duas abertas, você consegue fazer esse teste, por exemplo. E, né, como eu disse, alguns recursos a mais que a gente tem direto no App Manager. Aí um print, né, para a gente poder ter uma ideia mais ou menos de como é o App Manager, né, uma interface mais na paleta de cores da GFI ali, azul e branco e tal. Então é um pouquinho diferente da interface padrão do Care Connect, mas, né, como eu disse, a gente conta com todas as configurações e um pouco mais. Ali em cima a gente vê, né, tem uma aba de notificações, de configurações, de grupos de endereços de IP, de backups principalmente. Uma coisa bem interessante do App Manager é poder contar com os backups de forma remota e poder gerar um link, né, de backup. Então a gente consegue mandar esse link para alguém, a pessoa não vai precisar ter o seu login, né, os seus dados para poder ter acesso a um backup, é só mandar o link. Ali embaixo a gente já vê algumas outras métricas, né? Quais aparelhos estão ativos, né? Conexões VPN e tudo mais. Inclusive uma integração entre, né, o Firewall, que é o Care Control, e o Care Connect também. Aqui a gente vê, né, algumas métricas do Connect em si. Então, nos últimos 7 dias, né, a gente consegue personalizar ali o período de tempo no qual a gente quer ver essas métricas. Então, a gente tem, né, uma parte ali de número de spams, números de vírus encontrados, número de mensagens enviadas e recebidas, mensagens que ficaram na fila, utilização de memória, etc. Enfim, partindo mais para a parte de implantação do Care Connect, como a gente já falou sobre flexibilidade, né, a gente sempre bate na tecla de que os produtos da GFI normalmente podem ser implantados de formas diferentes. Não é diferente aqui nesse caso. A gente consegue tanto implantar ele via máquina virtual, ou na nuvem, ou utilizando um host dedicado, nos 3 sistemas operacionais diferentes. Então, Windows, Mac e Linux. A cobrança ela pode ser de forma padrão, né, que é a clássica que a gente sempre usou, anual, ou de forma mensal, né, de acordo com a necessidade do cliente. A implementação pode ser, né, utilizando um servidor único, um domínio distribuído, ou vários servidores, como a gente disse. E claro, né, o gerenciamento e o seu controle localmente ou pelo App Manager.
aqui só, né, um detalhamento maior, né, dos requisitos para se implantar nesses sistemas operacionais. Deixar um tempo aí só para caso que, por exemplo. Bom, falando rapidamente aqui sobre, né, o Carry Connect para MSPs. Então, nesse modelo, né, a gente tem a possibilidade de contar com todos os recursos, né? É possível, né, contar com white label, né, utilizando a interface do Carry Connect para sua marca especificamente. E a gente pode, né, claro, pagar à medida que se cresce, né, as finanças da empresa, por exemplo, né, à medida que você quer expandir a quantidade de usuários, quantidade de caixas de e-mail, nesse caso, há um modelo de licenciamento flexível, né, e, claro, né, a interface é amigável ali, então a gente já tem uma facilidade boa para isso. Bom, o licenciamento, né, que a gente está dizendo, a gente tem as duas formas, né, tanto anual quanto mensal. Normalmente o Carry Connect é, né, uma assinatura licenciada por caixa de e-mail. Então, a assinatura anual ela é diretamente com base no número de caixas de e-mail e a mensal, né, ela é com base no número de caixas de e-mail ativas, né? Então, à medida que você vai utilizando mais ou menos, você consegue, né, escalar esse uso. Bom, agora antes de falar, né, da promoção que a gente tem no momento, eu vou fazer a breve demonstração aqui do produto. Deixa eu compartilhar a tela. E Augusto me avisa se eu estou conseguindo mostrar ou não. Vê aí, por favor. Show. Bom, aqui, né, na parte das configurações, né, do servidor, a gente tem, né, a tela que eu tinha dito sobre o usuário, os grupos de usuário, inclusive. Ruim, não sei se para todo mundo, mas. Tá ruim aí? Ah, agora voltou. Não, tá normal, pode seguir. É só uma instabilidade no ClickMeet. A gente contém aqui, né, com possibilidade de se conectar, né, com um domínio diferente, de criar aliases, listas de correio, listas de e-mail, como eu tinha dito, e tudo mais. Aqui a gente tem um painel geral mais para, né, ter uma ideia do licenciamento, né, de qual sistema operacional, qual a versão do Care Connect a gente está utilizando nesse momento, entre outras métricas aqui. A gente tem um gráfico, né, da quantidade de uso que a gente tem tido, por exemplo. Na parte de configurações em si, né, a gente consegue aqui definir quais serviços a gente vai estar utilizando, os domínios que a gente vai estar, né, conectado. E aqui a gente tem, né, a tela para poder registrar no App Manager. E aí a parte principal aqui, né, os filtros de anti-spam. Então aqui a gente consegue definir, né, uma pontuação do que vai passar, do que vai ser bloqueado, né? Tá aqui, inclusive, né, uma pontuação mais alta indica uma maior probabilidade de spam. Defina o valor para 10 para desativar o bloqueio. Então, quão permissível você quer ser nessa rede, nessa caixa de e-mails. Aqui a gente tem, né, tanto o filtro de anti-spam direto quanto o do Carry Anti-Spam, né, que conta com a ajuda do Bitdefender e também, né, um módulo de filtro bayesiano do Apache Spam Assassin. A gente conta com algumas blacklists também para ajudar a gente, entre outros, né, recursos como o graylisting, por exemplo, não só o whitelist ou blacklist, ou recursos de repelente de spam e tudo mais. Caso não salve, né, alguma alteração, ele lembra a gente não poder perder, não perder aquela alteração ali.
O Bitdefender, assim como no Query Control, a gente também tem, né, integração com o Bitdefender aqui no Query Connect. Daqui a gente já tem algumas opções, né? Se um vírus for detectado numa mensagem, por exemplo, o que fazer, né? A gente descarta diretamente ou a gente encaminha isso, né, para um endereço de administrador, por exemplo, para avisar. Enfim, entre outras opções. E claro, né, aqui a gente também consegue definir com que frequência a gente quer atualizar, né, procurar a atualização desse filtro de antivírus. Aqui a questão do filtro de anexos, né, que a gente tinha mencionado. Então aqui a gente já tem, né, alguns nomes de arquivos específicos aqui. A gente consegue, né, criar esse tipo de regra aqui bem tranquilamente, né, demonstrando a facilidade da interface. Então a gente pode bloquear ou aceitar o anexo aqui. Na parte de filtro de mensagem, por exemplo, a gente tem esse filtro aqui, que a gente vai mostrar já do lado do cliente funcionando também. O encaminho automático para o Freshdesk. O Freshdesk, no nosso caso, né, é simplesmente o sistema de tickets de suporte que a gente utiliza, né? Então a gente já criou aqui uma regra para poder encaminhar qualquer tipo de mensagem, né, para esse sistema. Então, se a gente recebe nesse cara aqui, nesse endereço, né, a gente já consegue copiar para outro endereço, mas mostrando aqui nas regras, né, a gente poderia fazer outras coisas com esse tipo de e-mail. Então, por exemplo, alterar cabeçalho, enviar uma notificação, etc. Então, daí já, né, você tem uma noção de que o Query Connect tem realmente várias e várias funcionalidades diferentes. E aqui simplesmente a parte de logs, né, que a gente tem para poder utilizar né, com a parte de suporte, né, se a gente precisar aqui, a gente conta com todos esses registros. Então é uma ferramenta realmente bem completa. E agora mostrando a parte de endereço, né, do cliente do e-mail, na verdade. Na caixa de entrada eu deixei até aqui mesmo com e-mails que a gente recebe, né, de suporte no dia a dia. Então aqui tem um exemplo de e-mail que eu respondi um tempo atrás, né? E a gente consegue aqui, né, tanto responder quanto encaminhar, assim como seria qualquer outro cliente de e-mail. Aqui, se eu clico em responder, né, a gente já consegue mandar essa mensagem. Mas, enfim, aqui do lado esquerdo, né, a gente conta com as pastas diferentes, né, de e-mail, um visualizador, né, de armazenamento. E aqui as outras, né, opções que a gente tem direto no Query Connect. Então, caso aqui eu tivesse algum contato online, né, eu poderia já trocar mensagem diretamente daqui. Você não precisa ir no Teams, no Slack, por exemplo, para poder falar com seus contatos. Aqui, né, já uma agenda, né, um calendário. Então, aqui, por exemplo, eu marquei, né, como se fosse, né, uma call, né, de suporte aqui. Mas a gente consegue mudar isso tudo aqui sem problema nenhum, colocar já um anexo, setar um alarme, né, para te lembrar dessa reunião. A gente tem também, né, uma agenda de contatos, né, um gerenciador de contatos aqui, inclusive com pastas diferentes. Um gerenciador de tarefas, né, a gente criou aqui rapidinho, né, duas tarefas, né, uma sem data, só para lembrar aqui, e a outra com a data do dia atual, por exemplo. A gente poderia editar bem mais essas tarefas aí, mas só, né, para demonstrar aqui. E também anotações, né? Então aqui eu consigo editar tranquilamente essas anotações, né? Então, beleza. Enfim, então, né, você tem tanto de um lado quanto do outro, né, as configurações e o cliente de e-mail, né, tudo isso incluído em uma ferramenta bem completa. Bom, deixa eu voltar para o meu Click Meeting agora.
e dar a palavra para o Augusto, para a gente poder falar sobre a promoção que a gente está tendo no momento. Isso é bem simples, né? Então a gente muitas vezes você não conhece o produto, ou aqui a gente está escrito Quero Control, mas é Quero Connect, né? Na verdade. Então, e serve também para o Quero Control, né? Promoção. Né? Mas a ideia é que a gente quer concorrer no mercado, quer trazer os preços, algum preço que faça sentido, né? Se você tem algum projeto, alguma ideia que você queira trabalhar para usar o Quero Connect, né? Ou os produtos da GFI, não pare por causa do preço, né? Traz para a gente esse problema, né? Essa situação, que a gente vai tentar negociar e conseguir um preço que faça sentido para esse projeto. Então, vamos comparar, tem um cliente que ele está que tá pensando em usar o e-mail do Google ou da Microsoft, mas enfim, tem uma questão de preço que mas ele quer também ter o controle dos e-mails dele, que é o cenário do Quero Connect, né, principalmente. E, ou ele já tem os aplicativos ali que ele comprou do Office instalado nas máquinas, né? Então ele não quer ter uma outra licenciamento de assinatura para fazer com o Office 365, enfim. Ou está usando o LibreOffice e funciona bem, então não tem necessidade de fazer essa compra. Então, tem alguns motivos, né? Economia. Então, a gente precisa de um servidor de e-mail que a gente gerencie, mas o preço tem que ser esse aqui. A gente vai trabalhar para conseguir, enfim, ver se faz sentido e comparando, não só necessariamente comparando, né, com outros concorrentes, mas entendendo o seu projeto e conseguindo chegar num ponto que faça sentido, tá bom? Então, esse é o recado aqui dessa parte. Pode falar mandar e-mail tanto para a Mariana quanto para, enfim, para o Bennett, que a gente dá sequência aqui nessa oportunidade, ok? Isso, do meu lado era isso aqui. Bennett? E após, né, falar dessa promoção, a gente basicamente já tem um encerramento e oportunidade aí para perguntas, né, para dúvidas específicas. Caso vocês tenham essas dúvidas, só digitar no chat que a gente consegue responder aqui. Beleza? E obrigado, né, pela presença na nossa webinar.